E por falar em Semana de Arte Moderna, na parte literária, nas poesias, existe um poema de Manuel Bandeira que nós precisamos considerar aqui, ok? Manuel Bandeira não esteve na Semana de Arte Moderna, mas contribuiu fervorosamente mandando um poema chamado Os Sapos, intitulado Os Sapos, para que Ronald de Carvalho pudesse, no segundo dia, né, do sarau da semana, tá, declamar em público. E sob vaias e gritarias, o público, né, ouviu essa leitura dos sapos. Tá? Alguns ovacionavam e a maioria, né, vaiava, gritava para que impedisse ele de declamar. Por quê? Porque esse poema é, do começo ao fim, uma crítica, tá? Uma crítica ao estilo parnasiano, que era o estilo que até então estava fazendo sucesso na época. Vamos ao poema? Vamos lá. Vamos lá. Os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano, aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento, sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos a forma. Clame essa paria em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como o lavor do joalheiro. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros, sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sei, não sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa, lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu, da beira do rio. Vou começar com esse sapo cururu. É o sapo que se apresenta com maior liberdade na poesia. Portanto, representa os modernistas. É um sapo popular, um sapo que canta na beira do rio, né? Já outros sapos, se você perceber, né, são sapos altivos, sapos que repetem sempre a mesma coisa, o mesmo tom, o mesmo som. Afinal, se você bater com o martelo, o som vai ser o mesmo, ok? E a arte do joalheiro? A arte do joalheiro, né, é lapidada, é trabalhada, é formatada. Como o próprio poema já diz, reduzir sem danos as formas. Então, chegamos à conclusão de que esse poema, falando de todos esses sapos metidos, altivos, seriam os nossos poetas
parnasianos com a sua poesia estruturada, muito bem colocada, muito bem ritmada, com palavras difíceis, né? Com muita pontuação. E o único sapo que não segue essas regras é o sapo cururu na beira do rio. Ok? Então, os sapos de Manuel Bandeira, imaginem naquela época, com uma plateia cheia de parnasianos, deu o que falar. Porque, em sua maioria, critica a poesia parnasiana e fecha muito bem, dizendo que longe dessa grita toda, lá está o sapo cururu, né, para se diferenciar dos outros e representar os modernistas, que é o que interessava dali em diante. Uma poesia com conteúdo, uma poesia livre, com palavras simples, como um sapo cururu, né? E que cantassem coisas, né? E poetizassem sobre coisas que o povo iria entender. Esse é o grande lema, essa é a grande, né, sacada do poeta modernista. Espero que vocês tenham entendido a ideia, né, principal do nosso poema Os Sapos de Manuel Bandeira. Deu o que falar, gente. O Ronald de Carvalho teve trabalho para declamar isso aí. E como teve.